E o plantio da safra 2020-21 de soja no Brasil está atrasado, a gente já sabe disso. E a Pátria Agronegócio, uma nova consultoria que inclusive chega para agregar ao agronegócio brasileiro, fez o seu levantamento e seus últimos números são os seguintes. 2020 já temos 17,64% da área de soja semeada. A média para esse mesmo período do ano é de pouco mais de 34%. E no ano passado nós já tínhamos semeados mais de 32% de todos os hectares previstos para a área da nossa safra de soja. A gente vai, portanto, entender como esse plantio vai caminhar, as previsões climáticas para os próximos dias, próximas semanas e, principalmente, de que forma que tudo isso está impactando no andamento dos preços da soja no mercado em Chicago e também para os nossos preços aqui no Brasil. Para isso, a gente convida, então, o sócio-diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, já uma figura conhecida do Notícias Agrícolas, né? Mas agora com uma nova proposta, um novo projeto, né, Matheus? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carla. Exatamente. Já estou aqui há algum tempo, né? Se não anos, né, Carla, junto contigo. De fato, agora sobre uma nova roupagem, né? Um novo projeto, como tu disse, que é a Pátria Agronegócio. Estamos bastante empolgados aqui, eu e toda a equipe. Mas, enfim, estamos aqui para continuar com um trabalho sério, Carla, e principalmente cobrindo agora o que mais se preocupa no mercado, né, que é o desenvolvimento da safra inicial no país, da soja, né, que já começou extremamente conturbada nas principais regiões produtoras de soja do país, mas, por outro lado, Carla, que já trazem certo alívio, principalmente aos produtores do centro-norte brasileiro, que estão recebendo chuvas no atual momento, que as previsões já estão benéficas aí para o final de semana, e para as próximas 2, 3 semanas, a gente tem um cenário certamente confortável para todo o centro-norte do país, cara. Bom, vamos começar falando dessa região então, Matheus. Que estados você destaca quando a gente olha para o centro-norte e o que a gente pode esperar principalmente para o clima para essas regiões? E mais uma pergunta, por conta dessas condições melhores que você acabou de descrever para mim, isso permitiu que o plantio avançasse melhor nessa última semana? Carla, quando a gente fala de centro-norte do país, né, são vários os principais estados, mas no atual momento, onde se tratando de plantio, há dois principais que tomam conta, né, das atenções aqui para o Brasil, que é o próprio Mato Grosso, o estado de Goiás, seguido pelo Mato Grosso do Sul, né? Todo o restante do Mato Piba ainda carece de algumas semanas para o aquecimento do plantio, que é normal. Sazonalmente, Mato Piba não se inicia tão cedo quanto os demais, né, por conta de histórico, enfim, janela ideal de plantio, janelas de fotoperíodo, enfim, são questões mais agronômicas, né? Mas para o Mato Grosso, Carla, o interessante é que nessa última semana, de fato, os matogrossenses conseguiram avançar agressivamente com o plantio no estado, né, alcançando os 27% de todo o estado já semeado. Sabemos que é muito, só que infelizmente, Carla, é apenas metade do que foi semeado no mesmo período em 2019. A gente teve já em 2019, cara, todo produtor rural que nos assiste, todo empresário agrícola, qualquer um envolvido com o ramo agrícola no Brasil sabe que em 2019 tivemos atraso de plantio, né? As chuvas chegaram ali no comecinho de setembro, elas estiaram, voltaram a se generalizar mais por meados de outubro, né? Esse ano um pouco diferente, né? Aquelas chuvas iniciais de setembro não chegaram e agora que estão sendo generalizadas. Então, de fato, a reestruturação hídrica do solo ela só começa agora, só começou agora em meados de outubro, por isso que a gente tem, de fato, observado grandes atrasos quando comparados a anos anteriores ou comparados à média. Então, a gente tem 27% no Mato Grosso, comparado com 54,5% em 2019 no estado, 52% de média no estado. A gente tem Mato Grosso do Sul com 18% já semeado, comparado com 30% em 2019 no mesmo período, comparado com 46% de média dos últimos 5 anos também para o estado. E temos Goiás com 8,5% semeado, comparado com 21,6% em 2019, comparado com 26% de média dos últimos 5 anos. Então, de fato, avançou muita área nesses últimos 7 dias? Sim, o avanço foi agressivo. Só que quando comparado em termos gerais com anos anteriores, ainda continuamos bem atrasados
nos trabalhos de campo, Carla. Agora, felizmente, por outro lado, as chuvas já começam a chegar, ainda não tivemos, Carla, aquelas chuvas generalizadas, né, que cobrem amplas regiões pelo centro do país, pelo norte, enfim. Essas chuvas deverão chegar agora nesse próximo sábado, né, amanhã, dia 24, permanecem até o domingo, dia 25, aonde grandes municípios, né, grandes fazendas serão regadas por completo, não mais só talhões, não mais só microáreas, mas de fato agora aquelas chuvas iniciais generalizadas que geralmente chegam ao final de setembro, começo de outubro, atrasaram ali 20, 25 dias e começam a chegar por agora ao final de outubro. Tá. Matheus, diante de tudo isso, quais são, ao contrário, os pontos que preocupam nesse momento e onde as chuvas ainda podem se atrasar um pouco mais? O sul do Brasil, por conta de estarmos sob uma influência do Laninha, é o ponto que mais chama atenção para essa safra 2020-21? Com toda certeza, Carla. Não por conta de atrasos, que também são existentes, mas principalmente pela falta de umidade. Lembrando que o sul do país recebeu, sim, chuvas interessantes ali em setembro, né, que conseguiu dar um início no plantio, principalmente no Paraná, algumas regiões de Santa Catarina. Agora, no Rio Grande do Sul, a gente já tem 5% semeado, né? Nessas últimas 2, 3 semanas já tem atividade de plantio lá de soja em solo gaúcho. Então, de fato, os atrasos não são tão significantes quanto comparado aos atrasos no centro-oeste do país. Tá. O problema, Carla, é que, de fato, agora, ao sul do país, falta umidade. O produtor rural consegue plantar sobre solo seco? Consegue. Todo produtor rural sabe muito bem que colocar uma plantadeira em solo ligeiramente molhado ou úmido, mas que está sobre um cenário de estresse hídrico, é possível. Agora, o grande empecilho, né, o grande problema é a qualidade da germinação daquela semente colocada no chão. Que, de fato, onde não há umidade, a semente consegue potencialmente germinar, mas a germinação fica com pobre, fica com baixa qualidade, as taxas de germinação caem drasticamente e a cultura já nasce sobre um cenário de estresse hídrico, né? Ela já nasce estressada, ela já nasce ativando alguns mecanismos vegetais de proteção, enfim, que atrasam o desenvolvimento, reduz capacidade produtiva, enfim, não é saudável para a cultura, depois de semeada, passar por estágios de estresse hídrico. E, infelizmente, é o que acontece atualmente para Paraná, Santa Catarina, sul de São Paulo e o norte do Rio Grande do Sul, onde tem grão semeado, tem grão já em desenvolvimento, grão não, semente, né? Já tem semente semeada, já tem plantas em desenvolvimento, sob um cenário de estresse hídrico, que em algumas regiões chega a ser cenários de estresse hídrico severo, chegando ali a 10 dias de estiagem, já é visivelmente notado sinais de estresse foliar. Tá, Matheus, a gente tem uma situação, assim, né, por essa possibilidade que o Brasil tem de fazer diversas safras ao ano, a gente tem essa preocupação do produtor também com as safras seguintes, né? A gente tem essa preocupação com a janela que se aperta muito para a safrinha de milho, a janela que se aperta e que para alguns produtores já se perdeu para o algodão segunda safra, quer dizer, há essa preocupação também. Como vocês da Pátria estão identificando esses problemas e principalmente essa preocupação do produtor brasileiro? Infelizmente, aos algodoeiros, né, do Mato Grosso, janelas já foram perdidas, né? De fato, o produtor rural hoje que investe exclusivamente em boas safras de algodão provavelmente vai jogar culturas de menor ciclo, né, para ainda tentar fazer um plantio saudável do algodão em 2021. Para o sul do país, de fato, enfrentamos fortes problemas, né, onde que os atrasos já são contabilizados. Paraná, que é um estado tradicionalmente produtor de safrinha, terá a sua janela mais apertada, né? A safra de verão, Carla, ainda a gente não pode matá-la por completo em termos de produtividade, dizer que vai ser uma catástrofe por conta de problemas climáticos atualmente. Uma vez, Carla, que se a gente coloca a mão na memória, né, ou aqueles de idade mais jovem que não passaram por isso,
consegue saber que há 15, 20 anos atrás era totalmente possível colocar uma cultura mais tardia a campo e tirar bons frutos, né? Tirar bons resultados daquilo. Claro que o parâmetro de bom resultado mudou bastante, se elevou bastante com tecnologia ao longo dos anos, mas para a safra de verão, a gente não pode realmente ainda sacrificar com agressividade a capacidade produtiva. Só que, infelizmente, para a segunda safra, safrinha, enfim, safra de inverno aqui no Brasil, cada dia que se passa perdendo tempo de plantio é um dia a menos com capacidade de plantio lá entre janeiro até meados de março. Então, infelizmente, cara, quanto esses atrasos hoje de safra verão aqui no Brasil serão refletidos na primeira safra? Sim, serão refletidos na produção final. A gente já estima aqui na Pátria que pelo menos 1,5 a 2 milhões de toneladas serão cortadas as estimativas de safra no país, da soja, né? Ali para 130, para até 128, 127,5, seriam números palpáveis hoje, razoáveis hoje, para corte de produção aqui no Brasil, já contabilizando problemas de safra, especialmente no sul do país, só que os resultados serão ainda mais agressivos para a segunda safra no país, onde a janela de plantio tem cada dia sido mais encurtada pela falta de trabalho de campo atualmente. Certo. Excelente. Então, nós já temos uma projeção aí de corte de pelo menos 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas a menos para a safra 2020-21 na perspectiva da Pátria. Exatamente. Contabilizando a priori o atraso de plantio, em segunda mão, a gente tem um padrão de seca que se estabeleceu para o sul do país, né? Como eu disse, principalmente Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, sul de São Paulo, aonde nesses próximos 10 dias aí, Carla, pelo menos a gente deve observar um período bem conturbado, né, de falta realmente de reposição hídrica, chuvas bem abaixo da média, que vai complicar bastante a vida do produtor gaúcho, paranaense, enfim. Infelizmente, a gente deve estar passando pela terceira, quarta, se não quinta safra consecutiva, aonde os nossos clientes, amigos, colegas sulistas passarão por problemas de safra. Certo. Bom, vamos acompanhar. Matheus, quanto desse atraso já está contabilizado pelo mercado da soja na Bolsa de Chicago? A gente sabe que os preços vêm numa toada de alta bastante forte, somente no acumulado de outubro a gente já tem um ganho expressivo, passa de 1% para os principais contratos. Se a gente acumular isso desde o início de 2020, vamos ter números consideráveis. E boa parte disso, te pergunto, já vem dessa preocupação com a safra, não só do Brasil, mas com a safra da América do Sul? É isso que a gente está olhando agora? Exato, Carla. De acordo com que a gente chega ao fim de ano, né, sazonalmente a especulação em Chicago ela migra a atenção para a safra no Brasil. Ainda há uma mistura entre safra norte-americana e safra brasileira, né, onde que os americanos ainda estão em processo de colheita, né, apesar de já estar em reta final por todo o país. Mas, claro, que cada dia que se passa, as atenções se voltam com mais agressividade, né, aqui para o Brasil. Então, de fato, esses atrasos de plantio já são refletidos nos preços em Chicago, né? Como você bem disse, já vem numa crescente diária consecutiva, né? Já por um longo período, e que deve continuar enquanto tivermos aí problemas ou uma percepção sobre problemas de safra aqui no Brasil. Que até então, Carla, eu gostaria de trazer notícias diferentes, mas até então estamos passando por uma safra problemática a nível Brasil. Não estou falando sobre estados pontuais, mas a nível Brasil é sim o início problemático de safra. Tá. Matheus, como que esse dado se cruza com o dado de uma comercialização antecipada tão elevado como é o da safra 2020-21? Carla, isso é uma boa pergunta, né? Especialmente que o que a gente vem comentando é que já temos ali em torno de 50%, 55%, ou um pouco mais, pouco menos, enfim, virtualmente a diferença é pouca, mas vamos dizer que temos 55% da safra de soja brasileira 2021 já comercializada. Isso é 2,5 vezes a mais do que a média de comercialização por mesmo período nos últimos 5 anos, em média. Então, de fato, a oferta ainda comercializável disponível no país, ela é pequena.
Estamos falando de 45%, de 125, 127, estamos falando aí de umas 55, 60 milhões de toneladas. Vamos arredondar para 60 milhões de toneladas. Essas 60 milhões de toneladas, Carla, que ainda são disponíveis ao mercado, ela se torna pouca quando há problemas de safra. O que eu quero dizer? Em anos anteriores, Carla, quando a gente tinha problemas de safra, quando tinha problemas climáticos, o mercado consumidor adicionava prêmios nos preços, nos quais nós aqui profissionais do mercado chamamos de prêmios climáticos, por conta de uma percepção de um corte de oferta, um corte de produção, um corte de produtividade, enfim, uma percepção de que a oferta se tornaria mais escassa diante de problemas climáticos. Num ano como esse, de 2020 e 2021, onde a oferta ainda comercializável está menor do que anos anteriores, qualquer probleminha climático deixa a reação do lado comprador ainda mais agressiva. Aqueles compradores que ainda não avançaram com compras, não avançaram com cobertura, como a gente diz, né, que são compras futuras baseadas em necessidade. Vamos supor, só para explicar a cobertura, vamos supor que uma esmagadora chinesa consome 2, 3 milhões de sacas por mês e ela quer garantir o recebimento dessas 2, 3 milhões de sacas por mês comprando contratos futuros. A gente chama esse mecanismo de cobertura. Ela está fazendo a cobertura da sua necessidade futura. Então, de fato, aquela indústria, aquela compradora, seja para exportação, seja o mercado doméstico brasileiro, que ainda não tem cobertura de necessidade, ela se vê ainda mais acuada em avançar com novas compras, em adicionar novos prêmios climáticos, porque a oferta comercializável no país está mais escassa e com a percepção ainda de quebra de produção. E isso tudo resulta, portanto, numa perspectiva de preços também mais elevados. Exatamente. Aí a gente já entra na lei básica do mercado, né, na balança oferta e demanda, onde quando há uma percepção de corte de oferta e uma ainda necessária demanda, os preços tendem a reagir em alta. E, Matheus, a gente deve ter uma colheita acontecendo um pouco mais tarde, obviamente, porque o plantio está atrasado. Quais são as consequências disso para a formação dos preços? Como é que um ano como esse vai direcionando aí as cotações da soja, tanto em Chicago quanto aqui para o nosso mercado, que a gente já vê um descolamento muito forte, né? muito latente da formação dos preços aqui no Brasil em relação a Chicago? Exatamente, Carla. Desde 2018, esse descolamento ele vem se tornando notável, né? Agora, em 2020, isso ficou extremamente claro, né? Não consigo realmente trazer correlações de alta força, né? de alto poder de regressão, correlacionando o preço no Brasil com o preço em Chicago. Isso realmente está mudando. Então, de fato, o mercado brasileiro ele está passando por um processo de maturidade, né? Está se maturando, parece criar vida própria, né? Pernas próprias, que de fato é algo que o Brasil como um todo, não só no mercado agrícola, mas precisa disso, né? Precisa de maturidade, precisa passar por esse processo de maturação que, no caso da soja, no caso do milho, a gente vem passando com grande agressividade, né? Então, de fato, o mercado da soja ele chegou a um novo patamar que dificilmente será quebrado, né? Que são regiões ali acima dos 95, 100 reais. Dificilmente teremos soja abaixo desses patamares nos próximos anos, uma vez que estamos bem consolidados já como o grande país exportador, né? O grande país exportador de grãos, o grande país exportador de oleaginosas, especialmente, e que realmente atrai uma demanda muito maior do que a nossa capacidade de oferta. Então, de fato, esses problemas, toda essa discrepância hoje que temos com o nosso benchmark da soja até então, que é Chicago, né, ressalta em que o Brasil passou, né, subiu mais um degrau no mercado da soja e milho e consolidou novos patamares, cara. Então, de fato, é muito difícil hoje trazermos perspectivas sobre o mercado, né, resultando em baixas de preço. Sim. No curto, médio, no longo prazo. A gente tem uma construção de um viés altista bastante sólido, né, Matheus? Haja visto que a gente está vendo nesse momento os preços da soja
avançando de forma significativa na tarde dessa sexta-feira, os primeiros contratos com alta de mais de 12, 13 pontos, e a gente viu o mercado começar a sexta-feira com bastante timidez nas negociações, com bastante estabilidade, né? Exato, Carla. O mercado hoje, como um todo, aponta para novas altas, né? Apesar de a gente poder sofrer desacelerações comerciais ao longo do caminho, né? O que eu quero dizer com isso? Um atraso de plantio aqui no Brasil, ele é realmente algo benéfico aos preços. Uma quebra de colheita, uma quebra de produção é algo otimista aos preços, né? Só que, infelizmente, também gera problemas comerciais para o Brasil, onde haviam sido garantidas, né, grão para exportação nos meses de janeiro, nos meses de fevereiro, onde dificilmente essas cargas serão preenchidas, uma vez que os estoques de passagem hoje da soja estão apertadíssimos, certo. Os do milho estão em contração, então é muito difícil para que o exportador hoje brasileiro ou o consumidor doméstico brasileiro que garantiu a compra do grão para entrega em janeiro, para entrega no mês de fevereiro, é muito difícil que esses compradores, de fato, tenham o recebimento desse grão, não por conta de uma decisão, né, arbitrária da parte fornecedora, da parte do produtor rural, mas é por falta realmente de capacidade de produção, né? Não teve capacidade de plantio antecipadamente esse ano, então, de fato, deveremos sofrer problemas de entrega, né, e de cancelamento de compromissos durante janeiro e fevereiro, onde será uma consequência negativa desses atrasos de plantio atualmente. Tá. Matheus, para a gente arredondar esse comentário, tudo isso também nos indica e nos mostra um fortalecimento que deve ser consistente também para os nossos prêmios. Os prêmios para a soja americana estão firmes em plena colheita. Aqui no Brasil, obviamente, os prêmios estão elevados porque a gente quase não tem mais soja para entregar e da safra que vem já comprometemos um monte e temos aí essas dificuldades de clima. Tudo isso também sinaliza esse fortalecimento dos prêmios um pouco mais alongado do que em anos anteriores? Carlos, o fortalecimento dos prêmios no Brasil deverá acontecer principalmente a partir de fevereiro, né? Como eu disse, a gente vai ter dificuldade realmente de honrar compromisso para janeiro e comecinho de fevereiro, certo, por falta da entrega do grão, né? A gente já tem relatos de que importadores chineses que sazonalmente concentrariam novas compras para o Brasil para entrega em janeiro e fevereiro já estão redirecionando essa demanda pontual e adicional para origens norte-americanas, né? Da soja, do milho, enfim, principalmente da soja, né? Uma vez que os chineses são poucos compradores de milho para importação, mas os importadores, esmagadoras privadas dos Estados Unidos, chinesas, perdão, independente da vigência ou não das tarifas de importação do produto norte-americano, estão optando por direcionar essas novas compras para os Estados Unidos pela garantia da entrega, que é uma consequência ruim, né, desses atrasos. Mas, enfim, passado esses atrasos pontuais, que serão refletidos nos atrasos também na disponibilidade do grão em 2021, a gente tem, sim, um cenário de fortalecimento de prêmios aqui no Brasil, uma vez que a China continua sendo uma parceira que continua concentrando as compras aqui para o produto brasileiro. Certo. Matheus, te agradeço muito pela companhia nessa tarde de sexta-feira. Números aí mais do que atualizados, né? Só é importante dizer que esses números foram divulgados hoje pela Pátria, né, Matheus? Com exclusividade para o Notícias Agrícolas, então te agradeço por isso também. E quem quiser conhecer mais o trabalho da Pátria, já pode acessar o site de vocês, inclusive receber informações também pelo WhatsApp, não é isso? Exatamente, Carla. Eu convido a todos que nos assistem a dar um pulinho no nosso site, fazer o cadastro para receber boletins, enfim, alguns informes, bater um papo com a equipe. Só acessando www.patria.agr.br. AGR de agronegócio. Então é patria.agr.br. E claro, não deixa de seguir o nosso Instagram, não deixa de bater um papo com a gente, que realmente a gente está aqui para criar algo inovador, para trazer um bom serviço, para trazer serviços de confiança, como sempre a gente fez. Sem dúvida. Matheus, boa sorte, sucesso, você sabe, já é de casas, né?
e a Pátria também já é de casa aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada mais uma vez pela preferência na divulgação dos números. A gente vai agora disponibilizar tudo isso para quem não está nos acompanhando desde o início. Essa entrevista vai ficar depois disponível na íntegra para que você entenda tudo que o Matheus está terminando de comentar aqui conosco nessa tarde de sexta-feira e poder também acessar o site da Pátria para ter essas informações também. Matheus, muito obrigada mais uma vez. Meu amigo, volte sempre. Bom final de semana para você. Bom restinho de sexta, que eu ainda sei que tem um pouquinho de ralo pela frente. Ah, com toda certeza, cara. Especialmente que o pai já está no batente plantando, tem que subir agorinha para a fazenda para ajudar também nesse comecinho de safra aqui em Goiás. Subir na plantadeira, bom final de semana para você que vai passar o final de semana no trator. Ah, mas não tem coisa melhor pra gente, não. Não tem, não tem. Matheus, obrigada, viu? Bom final de semana, um abraço para todo o pessoal da Pátria. Pra ti também, Carla. Um grande abraço. Tchau, obrigada, tchau, tchau. Pátria Agronegócios, portanto, conosco nessa sexta-feira, nos trazendo esses números. Brasil plantando já 17,6% da sua área. Média dos últimos 5 anos para este mesmo período, 34,7%. 2019, 32,9%. Ou seja, já é um atraso generalizado. Como bem disse o Matheus, a Pátria já indica um corte na safra de 1 milhão a 2 milhões de toneladas de produção. Portanto, vindo aí a safra para algo perto de 130 milhões na análise da Pátria Agronegócios. Teremos, então, uma perda de produtividade. A gente sabe que isso está previsto também pelos produtores por conta dessa dificuldade de avançar com o plantio, mas as chuvas estão melhorando para o centro-norte do país, mas para o sul do Brasil a preocupação é maior, que é claro, como sempre acontece em anos de laninha, estamos sob a influência desse fenômeno climático, era inevitável que isso acontecesse. Infelizmente, essa é a notícia, mas estamos aqui monitorando toda a chegada de chuvas, melhora nos volumes de precipitação, tudo aqui em primeira mão, para que você receba essas informações e seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Claro que isso já impacta na formação dos preços. Como eu disse, Chicago começou a trabalhar a sexta-feira com estabilidade em campo misto, voltou a subir significativamente, principalmente nos vencimentos mais curtos, que voltam a registrar altas de mais de 10, 12 pontos nesses primeiros contratos, novembro e janeiro de 2021, e a gente está aqui monitorando tudo isso. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você continue recebendo tudo em primeira mão. A gente volta já já.